Momento, fecha os teus olhos. Pai amado, nós estamos na tua presença, queremos pedir a tua bênção sobre nós, agora que vamos mais uma vez cultuar a ti, vamos pedir, Senhor, pelos teus filhos que estão necessitados da tua presença neste momento, a cada um, Senhor, que está ouvindo, a cada um que vai ouvir depois, cada um que vai visualizar depois, nós queremos pedir a tua bênção sobre eles. Sobre todos os teus filhos, Senhor, que carecem neste momento da tua ajuda, da tua mão protetora. Pedimos a tua unção, a tua graça, para que a cada dia eles possam ser sustentados pela tua mão forte, pelo teu Espírito Santo, que é o suficiente para todos nós. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, agora elogiando o casal irmã Helena e Caetano, onde a igreja começou, e por isso colocamos uma foto deles lá. Se você quiser uma foto também da sua família, mande essa foto para nós. Então, a quinta pergunta que foi feita, lembre-se que as perguntas que nós já respondemos estão todas enumeradas e a gente está colocando na página as perguntas com as respostas. Eu não... É Luci o nome aqui? Luci Semantes, é isso? Semanives? Luci... Tá, filha, eu não estou conseguindo entender. Muito bem, então que Deus abençoe a todos. Vamos lá, pessoal. A pergunta que foi feita, eu não tenho condição de... não dá para ler, eu não consigo ler. Vamos lá, quem são os 144 mil? Então, veja, isso é uma pergunta importante, porque nós não temos a condição de especificar quem seriam essas pessoas, né, no sentido de uma a uma, mas o grupo, ele é citado no contexto de Apocalipse capítulo 7. Então vamos lá, eu vou me ligar aqui, porque eu não posso mais me ligar em outras coisas, senão eu perco o fio da meada do que eu estou falando, e eu fico igual um bobo aqui, sem ter noção do que eu estou fazendo. Então vamos lá. Quem são os 144 mil? Quando a igreja for arrebatada, vai ficar um pandemônio na terra. Muita gente vai sumir, muitas famílias vão achar que os irmãos morreram, que os pais morreram, que os filhos morreram. E muitos que são crentes e que, infelizmente, não estão em condição de serem arrebatados, vão ficar, lógico que vão ficar. Então, o que vai acontecer depois? Esse é um problema. Muitos poderão ficar revoltados, porque ficaram, e ficarem completamente irritados com a situação, e ficarem com raiva daqueles que ainda professarem o nome de Jesus, ou, quem sabe, vão tomar uma decisão de querer acompanhar os contextos bíblicos, né? Para alguns teólogos, eu também penso assim, muita gente aí vai querer procurar as igrejas. Muita gente, depois do arrebatamento, vai acordar do sono da indolência quando verem que eles ficaram, né? Muita gente subiu e eles ficaram. Então eles vão entender que foi o arrebatamento. Eles vão compreender que foi o arrebatamento. E o que vai acontecer? Muitos deles vão querer pedir a Deus uma segunda chance, um novo jeito, né? Lá na Arca de Noé, não houve segunda chance. Quem ficou, ficou e acabou, não tem jeito. Mas nesse contexto que nós estamos agora, nós estamos com dois projetos. O projeto de Deus para com a igreja, que é o arrebatamento, mas o projeto da igreja de Deus com Israel e o resto do mundo, como eu expliquei para vocês, é um projeto que tem três finalidades importantes. Ele quer trabalhar com a igreja, ele quer trabalhar com Israel e com o restante do mundo, certo? Então, o projeto de Deus com a igreja é levar a igreja para a igreja não sofrer, não ter perseguição. Mas aqueles que ficarem, mesmo que fossem membros da igreja, mas membros apenas visuais, apenas membros da igreja física e não da verdadeira igreja gloriosa, sem rugas e máculas, a igreja invisível, a igreja verdadeira, né? Então, o que vai acontecer? Muitos deles vão acordar.
e outros mais que vão começar a procurar o sentido das coisas, certo? Só que nesse período o anticristo vai começar a fazer uma grande perseguição, porque eles vão descobrir que todo esse projeto de Deus no arrebatamento da igreja deixou a terra completamente apavorada, porque são milhares e milhares de pessoas que vão de repente sumir do planeta Terra. Então, o que vai acontecer nesse momento? Essas pessoas, muitas delas vão se voltar para a religiosidade, para querer buscar através da Bíblia Sagrada uma resposta. Só que no contexto da Bíblia Sagrada, ela já vem dando as respostas há muitos anos. E tem filho de crente que não quer saber, tem muito parente de crente que não quer saber, e eles vão ficar. Então, esses vão começar a querer buscar ao Senhor de alguma forma. Eles vão querer aclamar ao Senhor de alguma forma. E o anticristo vai começar a perseguir essas pessoas. Nos primeiros momentos, eles até vão se sentir um pouco mais livres com relação ao anticristo, porque as determinações do anticristo vão ser muito mais políticas do que religiosas, né? Então, o anticristo vai tentar trabalhar muito mais as questões econômicas, políticas, mas depois o anticristo vai querer adoração para si mesmo. Ele vai exigir que as pessoas se curvem a ele como Deus, e aí sim é que vai começar a perseguição real contra essas outras pessoas que ainda estão meio perturbadas por causa do arrebatamento, mas que não tiveram azeite suficiente nos seus candeeiros, né, para que eles fossem levados à ceia do Cordeiro. Então é mais ou menos desse grupo que vai começar agora a perseguição contra eles. E muitos desses que vão ficar vão ouvir as profecias do passado em suas cabeças, lembrando, porque, lógico, alguém disse assim, não, o Espírito Santo vai embora e vai abandonar o planeta. Não, a plenitude do Espírito Santo vai subir, a plenitude do Espírito que hoje está aí convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, essa plenitude vai subir. Mas não tem como o Espírito Santo não estar em algum lugar, porque ele é onipresente. E é ele quem convence as pessoas. E se a Bíblia diz que a cortina dos olhos, estava dizendo, como vai ser o comportamento dessas pessoas depois que a igreja subir e eles viram que a pregação era verdadeira e eles não deram crédito, aí a gente não tem como prever. Mas um bom grupo vai querer tentar mais uma vez. E eles vão procurar nas escrituras sagradas o que pode ser feito. E agora eles vão ver que eles não aceitaram pelo amor, eles não aceitaram a pregação que foi pregada, eles não aceitaram a forma com que o evangelho foi passado, de forma meiga, carinhosa. Agora eles vão ter que lutar pela salvação e eles vão entender isso. Agora vai passar a ser uma coisa que armada, eles vão ter que resistir, eles vão ter que lutar pela própria vida e não vão poder adorar a besta, nem aceitar o selo que vai ser imposto pela besta, o número da besta, a marca na mão e tal, e muitos vão entender que, caramba, agora o único jeito para eles é morrer com Cristo, para poder ter direito a uma segunda chance, né? E isso vai ser uma tortura total. O anticristo vai pegar o filho, vai matar o filho, vai matar outro, que nem hoje nos países comunistas acontecem. Por isso que eu sempre digo a vocês que eu particularmente não aceito o comunismo como sendo um sistema que venha de Deus, porque ele nega a Deus, ele obriga os seus compatriotas a negarem a fé, eles destroem igrejas, eles negam Deus, eles não aceitam a divindade. Então não dá para conviver com as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí é que veio o texto que eu ia ler antes de ter caído, que é Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler do versículo 4 em diante, que diz assim, ó: e ouviu o número dos que foram assinalados com selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, e todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam de pé diante do trono e a presença do Cordeiro.
trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então veja, 144 mil, que são 12 mil de cada uma das tribos, é um número simbólico, certo? Não quer dizer que aquele que for 144 mil e esse tem que ficar de fora. É um número simbólico, mostrando que Israel vai voltar a se organizar em tribos, vai voltar a ter um sistema, né, de governo tribal, com os estados estabelecidos e a forma de governo e tal. Então, esse texto é bem claro, certo? E a gente continua lendo que todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, e os anciãos e os 4 seres viventes se postraram diante do trono com seus rostos e adoraram. Versículo 12, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos me perguntou, estes que trajam as compridas vestes, quem são e de onde vieram? Versículo 14, e respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Quer dizer, o anjo pergunta para João, João não sabe quem são aquelas pessoas, né? Se fosse a igreja ele saberia, mas ele já viu que a igreja tinha subido, já estava lá no céu, então ele não sabia quem eram aqueles. Então a resposta veio, e disse-me ele, quer dizer, o anjo disse para João, estes são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, muitos vão sofrer a perseguição do anticristo e vão morrer, vão ser degolados, vão ser esfolados, vão ter a família destruída, machucada, arrebentada. Então, esses são os 144 mil, que na realidade não é um número exato. Veja que são milhares e milhares, um número que não se pode contar, de pessoas que não vão se curvar à besta. Então, por isso é que vai haver a batalha chamada do Armagedon, porque uma grande parte desses crentes que ficaram e dos judeus que vão acordar com a pregação das duas testemunhas, como eu falei na aula de ontem, eles vão acordar e vão ter a venda dos olhos aberta e vão perceber. E as duas testemunhas vão estar pregando, e os 144 mil também pregando, dizendo que o verdadeiro Messias foi aquele que foi morto e não o que eles estão adorando. E somente aí Israel agora começa a acordar, e muitos desses serão mortos pelo anticristo, mortos da grande tribulação. Então muitos vão entrar no milênio vivos, como eu já expliquei, e esses que serão mortos, serão torturados, terão sangue derramados, eles vão então ter aquela segunda chance, mas virão pela dor, pelo sangue derramado das suas próprias vidas, que foram, né, infelizmente não aceitaram o amor do sacrifício de Jesus Cristo. Para eles não haverá coroas, para eles não haverá os galardões, como nós já conversamos. A única coisa que vai ser boa para eles é eles acordarem no milênio, não sei com que tipo de corpo, tudo indica que será num corpo humano, porque corpo angelical só diz respeito à igreja, eles não são igreja, né? Mas eles também não vão para o inferno. Então, o que já é uma grande coisa, se você está querendo ficar por aqui e sofrer, ser torturado até a morte, para não aceitar o número da besta, então ignora o que nós estamos pregando, viva a tua vida do jeito que você quiser, e se você der sorte de continuar vivo até lá e for torturado e não aceitar o número da besta, quem sabe você consiga uma segunda chance. Mas é só assim. Mas se você morrer antes, vai para o inferno. Só quem for assassinado pelo nome de Jesus. Se bateu com um carro, morreu, não. Aí você não entra nesse aqui, não. É só os que deram a vida pelo nome de Jesus e não aceitaram o sinal da besta, nem o selo do seu nome. Preferiram morrer do que aceitar o sinal da besta e o selo, certo? Então, não vale a pena. Tem muita gente, eu já vi gente, inclusive nos Estados Unidos tem, no Canadá, em muitos lugares, eu já visitei em alguns lugares, eles estão cavando buracos, cavernas
buckets, né, no chão e colocando lá comida, colocando lá muita coisa, sistema de refrigeramento, de ar, de água e tudo, para eles passarem lá a grande tribulação. Então eles vejam, eles creem na Bíblia, eles creem que vai haver uma grande tribulação, eles acreditam que tudo isso é real, mas não querem aceitar Jesus como Salvador. Então o que eles estão fazendo? Guardando alimento para passar por esse período de tribulação, para depois, quando Jesus estiver reinando no milênio, eles saírem do buraco deles lá e tal. Tomara que eles consigam, né? A gente, cada maluco com a sua mania. Eu prefiro aceitar Jesus como Salvador, porque é uma coisa muito mais séria, muito mais fácil, né? Muito mais tranquila, deixar que Jesus trabalhe na minha vida, trabalhe na minha alma, trabalhe no meu coração e eu passe por tudo isso de forma alegre, de forma feliz. Muito bem, eu não sei se respondi a pergunta a respeito dos 144 mil, mas o que eu falar além disso é invenção, porque não está escrito. Então a gente tem que se basear só no que está escrito. A outra pergunta seria: a pessoa não entendeu por que Jesus é o verbo de Deus. Então por quê? Verbo por quê? Eu tentei explicar que o verbo é a principal parte de uma frase, de um diálogo. Eu não tenho como dizer alguma coisa para alguém se eu não usar o verbo. Então, por exemplo, a frase, a minha esposa é bonita. Opa, se eu tirar o verbo ser, que está aí com esse acentuado, eu digo a minha esposa bonita. A minha esposa bonita está dizendo o que, mais ou menos? Não sei, né? Minha esposa bonita não tem muito sentido. Agora, para dar sentido à frase, a minha esposa é bonita. A minha esposa é elegante. Ela é. O verbo ser está aí. Então, tem que ter um verbo. Se não tiver verbo, não tem como haver diálogo, não tem como haver comunicação. Por isso, em algumas versões, não aparece a palavra verbo, aparece a palavra palavra. Então, Jesus é a palavra porque palavra é a comunicação. Porém, alguns acham que palavra também não é a forma correta, porque pode-se conversar sem usar a palavra, pode-se conversar por gestos. Então, a expressão de cada um pode ser uma forma de se transmitir. E eu disse que o papagaio consegue falar, mas não consegue se comunicar. Entretanto, os golfinhos não falam, as baleias não falam, os elefantes não falam, mas eles conseguem se comunicar de alguma forma, né? Então, é uma forma da gente entender por que Jesus seria esse verbo, essa forma de Deus se comunicar com os homens, certo? E dentro dessa mesma pergunta, a pessoa falou: mas pastor, e essa questão do dízimo aí? Porque me disseram que o dízimo é uma lei que Moisés estabeleceu e no Novo Testamento não fala nada de dízimo. Então eu fui buscar um texto bíblico para que a gente converse sobre as duas coisas, sobre o fato de Jesus ser o verbo de Deus, a religação, a verdadeira religião de Deus para com os homens, e que também nos fale a respeito dessa questão do dízimo, certo? Então eu fui buscar lá na pessoa de Jacó. Vocês sabem quem foi Jacó, aquele que recebe o nome de Jacó porque ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão, como que tentando puxar o irmão para nascer primeiro, né? Então ele vai agora viver com essa vontade de ser o primogênito, de ganhar do irmão aquela bênção do pai da primogenitura, de ser o herdeiro de tudo. Ele lutou tanto por causa dessa herança e ele não conseguiu, né? Tem gente que diz: ele lutou e Deus deu a ele a herança. Não, ele não teve herança nenhuma, ele teve que fugir, ele vai trabalhar lá com o seu irmão, com o irmão da sua mãe, que é Labão, e lá ele vai ter que trabalhar de graça 7 anos, depois mais 7 anos, e ele só vai enriquecer depois com aquele sistema das varas, que a gente pode explicar mais tarde com vocês. Então, todo o trabalho de Jacó é recompensado, porque ele vai trabalhar muitos anos de graça e para casar com a sua querida Raquel. Mas primeiro casa com Lia e tal.
Então, nesse contexto todo, quando Jacó engana o pai e diz que ele era o filho, Esaú, e aceita lá a tramóia da própria mãe, e engana o pai, e o pai acaba dando a ele uma bênção, ele sai fora, é abençoado, entre aspas, mas vai viver uma vida completamente diferente. Quem vai realmente herdar a fortuna do pai e a primogenitura do pai é o Esaú. Esaú é que fica com tudo, é o que a Bíblia diz, né? Então, cuidado quando você analisa as coisas de forma muito fria, muito sem profundidade, muito superficial, porque você acaba colocando Deus como um ser injusto. Deus não é injusto, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, certo? Mas é interessante que você leia, então, nesse contexto do que estamos estudando, o capítulo 28 de Gênesis, que vai falar exatamente desse momento que Jacó está fugindo com medo do irmão, depois do pai ter descoberto a burrada que ele fez, a mãe saiu fora e não deu nenhuma guarida para ele, e ele foge sozinho, sem ter nada. E é exatamente nesse contexto que está o capítulo 28, a partir do verso 10. Eu vou ler com você e depois eu volto trabalhando esses dois detalhes importantes, que são Jesus como sendo a ligação de Deus com os homens e a questão do dízimo, tudo num texto só, certo? Então o texto diz assim, olha: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomando uma pedra daquele lugar, colocou debaixo da cabeça e deitou-se para dormir. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, veja, a escada, tá? Onde a gente sobe, cujo topo chegava no céu. Então vem uma escada posta na terra, cujo topo estava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e depois desciam por essa escada. Por cima dela, acima da escada, certo? Estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão e o Deus do teu pai Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra e estender-se-á, olha, presta atenção, para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Ocidente, Oriente, Norte e Sul. A gente já estudou porque que é 4, são os 4 pontos cardeais. Então a tua descendência vai se estender pela terra toda, e na tua descendência é que vai haver a bênção que eu quero dar ao mundo inteiro, aos 4 cantos da terra. Por isso que ele diz, versículo 14, a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, por meio de ti, da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba que a ideia de Deus, quando chama Abraão, é abençoar o mundo inteiro. É um evangelho para o mundo inteiro. Mas o que eles fizeram? O que esse evangelho passou ali? Por uma questão de posse. Os judeus passaram a ser proprietários da divindade. Então, para ser herdeiro, tinha que ser da linhagem, né? Para ser herdeiro, tinha que fazer as coisas que eles faziam, tinha que aceitar a lei, as regras, os desígnios deles e tal. Então, deixou de ser uma coisa para todo mundo para ser apenas daqueles que eram filhos, daqueles que eram apadrinhados e tal. Então, deixou de ser uma religião para todos, para ser uma religião de posse deles, né? Perdeu completamente o seu conteúdo verdadeiro. E eis que estou convosco, versículo 15, e te guardarei por onde quer que fores, e te tornarei, e farei tornar esta terra, não te deixarei até que haja cumprido tudo aquilo que tenho falado. Acordando então Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa
de Deus e a porta do céu. Então, Jacó levantou-se bem cedo pela manhã, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a colocou como coluna, fez uma coluna, certo? Um marco, estabeleceu a partir dali um marco na sua vida. Então, até ali ele foi uma coisa, dali para diante ele vai ser outra. Ele marcou com aquela pedra a sua própria vida, o Jacó. Até ali tinha sido uma coisa, dali por diante ele precisava ser outra. E ele toma então a decisão, ele diz, ele pegou a pedra, no versículo 18, tomou a pedra, pôs como coluna, depois derramou azeite sobre a pedra, com um pacto de fé com o Espírito Santo sobre ele, né? Porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e chamou aquele lugar de Betel. Bet, casa, é o Deus, casa de Deus. A partir dali, aquele lugar para Jacó seria a casa de Deus, o lugar do renovo, o lugar onde ele estava marcando com aquela pedra. A partir dali ele seria uma nova pessoa, ele estava fazendo um pacto com Deus de mudar tudo, de ser uma nova pessoa, certo? E o que ele diz? E fez Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, então ele quer primeiro Deus comigo, Deus conosco. Quem é o Deus conosco? Quem é o Emanuel? Cristo. Se Deus for comigo, primeira coisa. A segunda, e me guardar neste caminho onde eu estou seguindo. Terceira coisa, e me der pão para comer. E quarta coisa, vestido para vestir. Opa, ele pede 4 coisas. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente poderia falar da importância de todas elas. Então, ter a companhia. Agora, por exemplo, vocês estão isolados como eu estou isolado, e esse é um tipo de problema seríssimo, a solidão, não ter uma companhia. Mas se Deus está conosco, nós temos companhia. Se Deus está aí com você, você tem companhia. Essa é a promessa que Deus vai fazer com Abraão e Isaac, e agora Jacó está reestabelecendo esse pacto com Deus, e a primeira coisa que ele pede é que Deus esteja com ele. Mas eu não posso me deter muito nesse texto, porque o nosso tempo vai embora, certo? Então veja aqui, a primeira coisa, a companhia de Deus. Você tem a companhia de Deus? Eu tenho a companhia de Deus. Então era importante para Jacó isso, e é importante para nós. Por isso que Jesus disse, de maneira nenhuma eu vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês, e onde vocês estiverem, eu estarei também. Então nós temos a presença do Senhor, o Deus conosco, o Emanuel, é a primeira coisa que Jacó pede, e é a primeira coisa que nós todos recebemos. A segunda coisa, ele quer ser guardado, ele não quer ser exposto da mesma forma que todas as pessoas são, assim como a igreja é guardada, assim como nós todos somos guardados pelo Senhor nas nossas vidas, tanto materiais, individuais, espirituais. Depois ele quer pão para comer e veste para vestir, não dá para a gente se deter aqui. Versículo 21, então ele diz assim, ó, de modo que eu volte em paz para a casa do meu pai. Caramba, ele queria endireitar todo aquele erro. Veja que há nele um arrependimento, há nele uma aceitação de culpa, quando ele diz, puxa vida, eu criei um tumulto tremendo, agora meu pai está com raiva de mim, agora meu irmão está com raiva, eu quero voltar em paz para minha casa, eu quero reaver a comunhão com a minha família. Então é importante que você entenda que precisa haver uma decisão de todos nós, de um encontro com Deus e ao mesmo tempo um encontro com a família. Todos os que têm um encontro verdadeiro com Deus vão ter sim encontro com sua família. Por isso que Jesus diz que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então veja que é um ângulo chamado reto, é um ângulo de 90 graus, porque nós estamos retos na vertical com Deus e na horizontal com todos os nossos próximos, aqueles que nós amamos, aqueles que estão à nossa volta. E aí, olha o que vai acontecer, que forma extraordinária que brota do coração de Jacó. Ele diz assim, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, o marco da minha vida. Toda vez que eu olhar para cá, eu vou lembrar que eu fiz um pacto com Deus. Aí brota do coração de Jacó, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó vai viver mais ou menos 500 anos antes do Moisés escrever a lei sobre o dízimo. Então, para você que fica ouvindo coisas, que o dízimo é coisa do Moisés, que o Moisés inventou, botou na lei, o Jacó viveu 500 anos antes
da lei de Moisés ser escrita. E a primeira coisa que brota no coração do Jacó é querer dar o dízimo ao Senhor. Antes do Jacó, o avô dele, Abraão, assim que ele conquista as coisas que ele quis conquistar, e ele consegue vencer algumas cidades, ele vai a Melquisedeque voluntariamente dar o dízimo. Então veja, Abraão já são 600 anos antes da lei de Moisés. Essa história de dizer que esse dízimo está na lei de Moisés, que tem a ver com a lei, não tem a ver conosco, não. O dízimo tem a ver com a salvação, tem a ver com a compreensão, tem a ver com a comunhão, tem a ver com a parceria com Deus, tem a ver com o reconhecimento de Deus, tem a ver com todo aquele contexto onde você entende que Deus é teu sócio e você ganha 10 para devolver 1 para o que for útil para ele na casa dele. Não é uma cobrança, não é uma exigência, não tem nada a ver com o inferno, com não sei o quê, com a praga que vai para não sei o quê, que está encapetado. Não, é uma questão de reconhecimento. Você dá o dízimo porque você compreende que é uma forma de agradar a Deus por tudo que Ele te dá. Assim como você não come o sangue, em respeito àquela vida que morreu para que você pudesse ter o seu alimento. Então você respeita aquela vida não comendo sangue. Não tem nada a ver de ir para o inferno, condenação, lei, regra, é obrigado, se não der, vai punir, vai não sei. Não. Os religiosos é que fazem isso. Os mercenários que dependem do dinheiro do povo é que ficam dando essas coisas, fazendo essas coisas. Dízimo é reconhecimento. Ninguém falou nada para o Jacó que ele tinha que dizimar, mas foi do coração dele que surgiu isso. Foi voluntário dele, surgiu no coração dele, certo? Mas vamos voltar então um pouquinho dentro desse mesmo texto para analisar o que ele sonhou. Porque até ele deitar, ele era uma pessoa fugitiva, completamente abandonada, solitária, desesperada, completamente sem o pai, sem a mãe, sem ninguém e com medo do irmão, certo? Agora, de repente ele vai ver uma escada. E a escada vem do céu e toca na terra. Presta atenção, a escada é uma forma das pessoas subirem pela escada para chegar até os lugares mais longínquos. E essa escada possibilitava, então, os homens a subirem e a descerem. Mas interessante que ele vai ver a escada sendo colocada na terra, e o que ele vai ver subindo pela escada, note, versículo 12, então sonhou, e estava posta na terra uma escada cujo topo tocava no céu. Um caminho entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Ora, se o pecado fez separação, se o pecado isolou o homem de Deus, agora Deus manda do céu uma proposta para que na família de Jacó, para que a descendência de Jacó pudesse ter caminho de volta para com Deus. Por isso que ele diz, olha, da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque eu estou te dando agora uma revelação. Nem você sabe quem é essa escada, mas um dia vocês vão saber, porque eu vou revelar. E os anos se passaram e ele revelou, e a gente hoje já tem a revelação de quem é essa escada, né? E olha os detalhes que estão aqui estabelecidos. Os anjos primeiro sobem pela escada para depois descer pela escada. Então, quem é essa escada? Aí a gente vai precisar ler um outro texto que eu reservei aqui para vocês, que está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. João, capítulo 1. Você vai ler, vai abrindo aí a sua Bíblia se quiser, enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Agora presta atenção no que está escrito no Evangelho de João, a partir do versículo 46. E perguntou-lhe Natanael, lógico que alguém estava falando a respeito de Jesus com ele, né? E perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? E Filipe disse, vem e vê. Você precisa ver com seus próprios olhos para que você saiba, né, que de Nazaré está vindo realmente um grande profeta. Versículo 47. Jesus, vendo Natanael aproximando-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por que chama ele de israelita e não de judeu?
Porque Natanael morava entre os gentios. Jesus trabalhou entre os gentios. Nazaré era gentílica, certo? Embora Jesus tenha nascido judeu em Belém de Judá, mas ele vai viver entre os gentios, tá certo? Então preste atenção nisso, é importante você entender. Então, no versículo 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe chamasse você, eu te vi quando estavas debaixo daquela figueira. Opa! Natanael fica impressionado, diz: espera aí, o que é isso? Então respondeu Natanael, versículo 49, Rabi, quer dizer mestre, Rabone, mestre, Rabino, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha, ele não diz o Rei dos Judeus, por quê? Porque eles estavam esperando alguém que unificasse os reinos, alguém que fosse rei para as duas nações, tanto Israel quanto Judá, certo? E agora vem o versículo 50. Ao que lhe disse Jesus, presta atenção, porque te disse, vi-te debaixo da fogueira, tu crestes? Coisas maiores do que essas você vai ver. Muito maiores, você vai ver. Você vai andar comigo, você vai ver o mar sendo acalmado, o vento sendo parado, os leprosos sendo curados, os coxos sendo levantados, os imundos sendo restabelecidos, os endemoniados sendo libertos, não é? Sarados, os cegos enxergando. Muita coisa você vai ver. E aí Jesus acrescentou no versículo 51, presta atenção. No 51 ele diz: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Ele, o Filho do Homem, Jesus. Então o que Jacó estava vendo 1.800, 1.900 anos antes, talvez até, quem sabe, um pouco mais do que 1.900 anos antes de Jesus, ele estava vendo aquela escada que era colocada na terra. E estava vendo anjos subindo e descendo por essa escada. E agora Jesus está dizendo para Natanael: vocês vão ver o Filho do Homem em pé e os anjos de Deus subindo e descendo com o Filho do Homem. Ora, se você analisar que Jesus é a escada, é fácil, porque Jesus já está dizendo que ele é a própria escada que Jacó viu. Ele é a ligação do céu com a terra. A ligação do céu com a terra não é a religiosidade. A ligação do céu com a terra não é as coisas que nós fazemos para ficarmos mais religiosos, mais puros, menos puros. Não é o terno, não é a gravata, não é o cabelo, não é o não sei o quê. Nada disso. A ligação que religa o homem com Deus, o religai de Deus, é a escada que vem de Deus, que é Jesus. Agora é lindo você analisar com pormenores o texto, quando ele diz: e os anjos subindo primeiro. Ora, esses anjos não são onipresentes. Para eles subirem, eles primeiros têm que descer. Eles primeiro tinham que estar na terra. Então, o habitat natural de um anjo é no céu. Ele continua no céu, enquanto Deus manda ele fazer alguma coisa, ele vem, resolve o que tem que resolver, cumpre a ordem de Deus e volta para o céu. Mas o texto está dizendo que ele viu anjos que estavam na terra, que subindo na escada, ele via como sendo anjos, e Jesus está declarando que sim, são anjos, que vão subir com Jesus, e quando Jesus descer, vai descer com Jesus. Quem é que Jacó estava vendo? Jacó estava vendo Jesus. Acima de Jesus, Deus Pai, dizendo o quê? Eu tenho com você um chamado, eu tenho com você uma proposta, eu tenho com você uma grande obra para realizar. E ele diz: Senhor, se tu fores comigo, se tu me deres a tua guarda para que eu não seja morto, se tu me deres pão, se tu me deres vestidos para vestir, eu então vou fazer que aconteça o que tu queres. Ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente, todas as famílias serão abençoadas através de mim. Mas o que faz Jacó, infelizmente não faz. O que fazem os judeus, matam os profetas.
né? E a ponto de Jesus dizer: quantas vezes eu quis ajuntá-los como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês nunca deixaram. Então quem é Jesus? Jesus é o verbo, Jesus é a escada, Jesus é aquele que desce e nos dá condição de chegarmos a Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, você tem que andar no caminho, que é Jesus, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem, olha, ele está dizendo vem, porque quando tu sobe a escada, quem está acima é Deus Pai Todo-Poderoso. Então, para ir a Deus, tem que ser pela escada que é Jesus. Agora, para que você vá, primeiro você tem que ter o teu corpo material transformado num corpo angelical, porque você tem que subir em forma de anjo. Esses que sobem com Jesus têm que estar transformados num corpo glorificado, como Paulo diz, um corpo invulnerável, incorruptível, o corpo como será dos anjos. Como o próprio Jesus, quando questionaram a ele a respeito do casamento, e ele diz, quando eles dizem: essa mulher teve tantos maridos e agora no céu de quem ela será mulher? E Jesus diz: no céu não vai ter nada disso, porque todos serão como os anjos. Então você será como um anjo, eu serei como um anjo. E quando Jacó olha, ele vê anjos subindo com Jesus, a igreja do Senhor subindo pela escada, chegando no céu e descendo quando Jesus vier para reinar sobre a terra. Jesus é o verbo de Deus, é a ligação entre Deus e os homens, ele é a forma de nós humanos conversarmos com Deus, e ele é a forma de Deus totalmente santo poder falar e nós pecadores podemos ouvir, porque Jesus é a nossa ligação, a nossa escada. Ele é o verbo de Deus, ele é a expressão de Deus sobre nós. Ele é aquele que veio para ser como homem, viveu como homem, sofreu como homem, sentiu dor como o homem sente, sentiu sede como o homem sente, sentiu fome como o homem sente, mas suportou tudo. E depois de morto, no terceiro dia, a sepultura não pôde contê-lo. Imagine Jesus morrendo, um santo morrendo. A lei entrou em parafuso, porque a lei diz que o pecado gera morte. E Jesus não teve pecado, como é que gerou morte? Não, quem não tem pecado não pode morrer. Olha a confusão que foi gerada dentro do contexto do inferno, por isso que tudo tremeu. A natureza toda entrou em convulsão, o sol escureceu, a terra tremeu, o vento soprou, tudo entrou em convulsão. Por quê? Porque um santo não pode morrer e Jesus morreu. Então, ele morreu a nossa morte, para que hoje possamos viver a sua vida. Então diga: Jesus é o meu verbo, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a minha escada, Jesus é a minha ligação com Deus. E quando eu dou o dízimo, eu não estou dando porque alguém está me amaldiçoando. Eu não estou dando o dízimo porque alguém vai me praguejar, vai me botar não sei o que na boca do sapo, sei lá o que, vai cair uma seta, um raio de Deus na cabeça. Eu dou com o meu coração aberto, glorificando ao Senhor, porque é o meu sacrifício de louvor e adoração por tudo que Ele tem me dado, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa. Então, eu dou, porque eu amo a esse Deus, e tudo que é meu é dele, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Que o Senhor abençoe você com essa palavra, e vamos cantar.